Olá! O Repórter Canção Nova começa direto do arquipélago de São Pedro e São Paulo. Um pedaço do Brasil no coração do Atlântico. São 3 dias de barco até o conjunto de ilhas rochosas. A localização geográfica e as características únicas atraem pesquisadores do mundo todo. O santuário ecológico, abrigo de aves migratórias e espécies raras. Vamos juntos nos encantar com as belezas naturais desse lugar inóspito? Essa é uma parceria com o programa Preservação Ambiental que você confere agora no Repórter Canção Nova. Um pequeno pedaço de terra cercado pelo extenso azul do oceano. Sem vegetação ou água potável. Mesmo assim, um rico patrimônio ambiental cheio de vida. Estamos falando do arquipélago de São Pedro e São Paulo, um verdadeiro patrimônio ambiental no meio do oceano. Para se chegar até lá, tudo começa aqui, na base naval da Marinha do Brasil, localizado na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, onde a tripulação, pesquisadores, cientistas e a equipe do Programa Preservação Ambiental embarcam juntos com destino a esse santuário ecológico bem no coração do Atlântico. E você é nosso convidado especial, para que a partir de agora você possa viver conosco esta grande aventura. Nosso meio de transporte será o navio balizador Comandante Manhães, que nos levará a um dos lugares mais inóspitos do Brasil. A embarcação é uma homenagem ao capitão de corveta Antônio Manhães de Matos, que prestou relevantes serviços à Marinha do Brasil. Foi construído no estaleiro São João, na cidade de Manaus, e possui 37 metros de comprimento. O navio tem como missão contribuir para a segurança da navegação numa área compreendida entre 5 estados do Nordeste, além de ilhas oceânicas. A movimentação da tripulação é intensa para que tudo esteja pronto nos mínimos detalhes. Um comprometimento pela segurança da navegação em alto mar. De repente, o apito indica que é hora de partir. É hora de iniciar uma viagem com destino ao interior do Oceano Atlântico. Pouco a pouco, vamos nos despedindo do continente e tudo à nossa frente se transforma num cenário que, a partir de agora, será a única testemunha de uma viagem com destino à imensidão azul. Dentro da embarcação, recebemos as instruções necessárias para a viagem, bem como orientações de segurança. Do lado de fora, o mar e o sol forte são um contraste que desenhará nossa jornada. É legal ressaltar que de Natal até o arquipélago de São Pedro e São Paulo são aí em média de 3 a 4 dias e uma verdadeira rotina diária de embarcação, de navegação. Mas aquilo que existe à nossa volta não muda muito. Então a convivência que acaba acontecendo entre a própria tripulação, os pesquisadores, os cientistas, nós enquanto equipe de TV, isso acaba quebrando um pouco do gelo daquilo que é a viagem até o arquipélago de São Pedro e São Paulo, que é verdadeiramente uma viagem um pouco difícil, porque no primeiro dia de navegação nós vivemos aí algo muito específico, que é estar a bordo de um navio como esse, que é algo que eles chamam de marenado, ou seja, é onde o seu corpo acaba vivendo a adaptação do balançar das ondas, da batida no mar. Então aí o seu estômago tem que se adaptar, o seu labirinto tem que se adaptar, vem tonteira, vem náusea, vem vômito. Então o primeiro dia realmente tira-se apenas para esse momento de adaptação que não é fácil. Mas a partir do segundo dia, o seu corpo já está mais acostumado ao balançar da onda, ao balançar do barco. Então aí sim você começa a desfrutar um pouco da viagem até o arquipélago. O navio que nos leva ao oceano adentro é preparado para o desafio.
Na praça de máquinas, 3 motores movidos a diesel de 8 cilindros geram 650 HP de força cada um. Todo este aparato proporciona uma velocidade máxima de 10 nós, cerca de 19 km por hora. Na cabine de comando ou passadiço, existe uma tripulação especializada com as atividades em alto mar, sempre auxiliadas pelos mais diversos instrumentos como navegação, radar e timão. Um aparato necessário que mantém o navio na rota, proporcionando uma viagem com segurança. Só para contextualizar aqui no passadiço, eu atualmente sou oficial de quarto do horário, temos também o timoneiro, que é o responsável por conduzir o navio mediante o rumo que o oficial de quarto dá, o encarregado da navegação, que fica nessa pequena sala, que os senhores puderam notar também. Além disso, temos o fiel de cave, que ele roda o navio como um todo, vendo se está tudo ok, se não tem nenhum ponto de alagamento, se não tem nenhum foco de incêndio, e também é responsável por fazer cumprir a rotina do navio. E além disso, lá embaixo, na praça de máquinas, no centro de controle da máquina, temos um militar também da máquina, monitorando todos os parâmetros do navio. Em longas viagens pelo oceano, existe uma rotina de navegação, e enquanto alguns trabalham, outros no horário de folga aproveitam para passar o tempo com atividades recreativas. O horário das refeições também se transforma em momento de convivência e descontração. Dentro da embarcação, existe também as disposições. Tudo é muito bem dividido dentro dos limites do navio. Aqui é a minha cama. Essa é a minha cama durante essa viagem do Programa de Preservação Ambiental até o arquipélago de São Pedro e São Paulo. E essas camas já ficam demarcadas também para o retorno até a cidade de Natal. E se você for perceber, olha aqui, ó. Estou aqui deitado, olha a minha altura para o navio. Então você também tem que fazer um trabalho de reflexão para que você, na madrugada, quando for descer, para ir no banheiro, até a cozinha tomar água, você não bater a cabeça aqui até se machucar. E um detalhe importante também, que como a movimentação aqui no navio ela é 24 horas, tem também isso aqui, ó. Você adentra e faz isso aqui. Fecha a cortina e fica aqui, na sua particularidade, dormindo ao balançar do navio, que acaba sendo aí meio que uma cantiga de ninar. Durante nossa viagem, uma providência generosa. Nosso navio faz uma parada no arquipélago Fernando de Noronha. Fernando de Noronha pertence ao estado de Pernambuco, sendo formado por 21 ilhas e ilhotas, ocupando uma área de 26 km². Mesmo embarcado, conseguimos desfrutar um pouco deste paraíso brasileiro, um dos santuários ecológicos mais importantes do mundo. O Programa Preservação Ambiental está a caminho do arquipélago de São Pedro e São Paulo. Estamos há praticamente um dia já navegando aqui a bordo do navio Comandante Manhães. Nós somos presenteados por uma parada estratégica que a Marinha do Brasil está fazendo aqui nesse outro arquipélago, que é o arquipélago de Fernando de Noronha. Olha que maravilha, gente, que o Programa Preservação Ambiental está podendo desfrutar junto com você. Esse arquipélago que é um verdadeiro cartão postal, ele que é um bioma riquíssimo naquilo que é a sua mata preservada, mas também a sua vida marinha. Então o Programa Preservação Ambiental, aproveitando essa parada da Marinha do Brasil aqui, onde ele estará fazendo a manutenção de um farol que existe aqui no arquipélago, nós estamos aproveitando para filmar também um pouquinho desse pedaço de chão brasileiro aqui no Oceano Atlântico. A parada também é um momento oportuno de recarregar as baterias e contemplar este precioso pedaço do Brasil em pleno Oceano Atlântico. Assim como o Programa Preservação Ambiental está indo com destino ao arquipélago de São Pedro e São Paulo, como marinheiros de primeira viagem, também está aqui o Bonfim. Ele é da Universidade Federal da Bahia, é isso, Bonfim? Isso aí. E você trabalha em que área lá? Trabalhamos na área de hidrogeologia, geologia costeira, geologia marinha. Estamos indo no intuito lá de fazer uma amostragem geológica no arquipélago de São Pedro e São Paulo. E como eu disse agora anteriormente, somos todos aqui marinheiros de primeira viagem. E como é que tá sendo pra você, cara, essa experiência de navegar aqui nesse navio, pegando esse mar batendo pra caramba e que com certeza não é fácil. Por preservação ambiental não tá sendo fácil, é uma experiência totalmente nova, mas e pra você, como é que tá sendo isso? Bem, cara, essa experiência está sendo indescritível, na verdade. Mas, até o momento, ainda não enjoei. Estou passando muito bem, bastante satisfeito com essa paisagem maravilhosa aqui de Noronha.
e bastante ansioso para que chegamos logo lá no arquipélago de São Pedro e São Paulo. É hora de nos despedirmos de Fernando de Noronha e continuarmos nosso curso de navegação. E o comandante Manhães segue firme na conquista do Oceano Atlântico. O infinito azul é o horizonte à nossa frente e mesmo diante dessa imensidão de água, existem aqueles que, por mais familiarizados que sejam, sempre enxergam novos horizontes. O que me motiva mais estar na Marinha é de estar mais próximo de Deus, né? Que se diz o ditado que quanto mais a gente no mar, a gente mais próximo de Deus fica, né? E para mim é um motivo muito grande que eu tenho de estar na Marinha e batalhei muito para conseguir, para chegar onde eu estou hoje, né? E tem um ditado que muitos querem, mas pouco conseguem, né? Navegar não deixa de ser uma arte traduzida em amor pela profissão, onde o azul do oceano reflete o infinito como única janela para o mundo, na feliz expectativa de buscar no horizonte aquilo que não é nem o começo. Deixamos a cidade de Natal no dia 20 de novembro, exatamente às 10 horas da manhã, lá da base naval. Percorremos aí 3 dias de navegação, e são exatamente 5 horas e 45 minutos, e eis que chegamos ao arquipélago de São Pedro e São Paulo. 3 dias de navegação a bordo do navio Comandante Manhães. Está diante de nós aqui um pedaço do Brasil no coração do Atlântico. O arquipélago é apenas um ponto fixo no Oceano Azul, uma miragem real que parece aliviar a alma dos navegantes. Para muitos aqui seria o final da viagem, mas para nós é a continuidade de uma missão inédita para o programa Preservação Ambiental. O programa Preservação Ambiental está prestes a descer aqui no arquipélago de São Pedro e São Paulo. E o único meio para chegar aqui é através desses botes, porque os navios maiores não conseguem se aproximar aqui, como é o caso do Comandante Manhães, onde nós realizamos essa viagem de 3 dias. Então aqui você já pode perceber o arquipélago bem à nossa frente. E o programa Preservação Ambiental tem a alegria de poder registrar junto com você essa oportunidade única de visitar e de gravar neste que é um dos lugares mais inóspitos do Brasil, sem vegetação alguma, sem água potável, cercado somente pelo Oceano Atlântico. Estar em São Pedro e São Paulo é a realização de um sonho, é poder contemplar o poder da natureza no íntimo da sua criação. Muita gente desconhece, mas a jurisdição brasileira sobre o mar que banha nosso continente vai muito além do que os olhos podem ver. Estamos falando da Amazônia Azul, que se estende oceano adentro. Uma área de 200 milhas náuticas ou 370 quilômetros quadrados de mar em torno da costa ou dos pontos mais distantes, como o arquipélago. São 3 milhões e 600 quilômetros quadrados de mar, uma área tão grande quanto a Amazônia Verde, e a Marinha tem o papel de tomar conta de todo este patrimônio natural. No trato de ilhas, o fato da ilha ser habitável ou não faz uma diferença muito grande. Então a ilha em sendo habitável, você tem direito de estabelecer ao redor dessa ilha uma área de zona econômica exclusiva de 200 milhas, um círculo de 200 milhas de raio. Isso é uma área gigantesca, equivale a aproximadamente 450 mil quilômetros quadrados. E se a ilha não fosse habitada, isso é reduzido para 12 milhas quadradas. Então, a ilha, em sendo habitada, ela propicia ao país a consolidação de uma área de 450 quilômetros ao redor aqui de São Pedro e São Paulo, como patrimônio do povo brasileiro. E é uma área que esconde riquezas incontáveis. Mesmo tão distante da costa, pode-se afirmar: o arquipélago é brasileiro e nossa bandeira traduz a pátria que aqui existe.
uma montanha submarina colossal que aflora de uma profundidade de 4.000 metros na forma de 10 rochedos com menos de 20 metros de altura. Aquele que chega aqui desavisado, quando se aproxima de São Pedro de São Paulo, que vê um conjunto ali de pedras, ele não tem ideia da magnitude que envolve essa região aqui. Então, na verdade, a gente não está num conjunto de pedras, a gente está aqui no cume de uma montanha gigantesca que se ergue numa área, e até uma área interessante, que é uma área, a gente passa aqui, São Pedro de São Paulo está em cima da fratura que corta o oceano, aqui a Mesoatlântica. Sem praia, vegetação, água doce, nenhuma sombra e ameaçado por terremotos e alagamentos por ondas gigantes, o arquipélago é rico em fauna. Funciona como refúgio e área de reprodução de aves e dezenas de espécies marinhas. O arquipélago é composto por 6 ilhas maiores e 4 menores, que juntas têm o tamanho de um campo de futebol. É engraçado que o ponto mais alto dela, que ela ergue a partir da superfície, chega no máximo a 18 metros, que é justamente onde está localizado o farol. E aí a gente acaba por se perguntar, como que um local como este, inóspito desse jeito, diante de um sol que realmente castiga devido ao calor, no meio do Oceano Atlântico, é capaz de proporcionar vida. Aí a gente percebe aquilo que os cientistas, os estudiosos dizem, que este local ele é um ponto crucial para a reprodução e também a permanência de várias espécies de aves marinhas, que são os atobás, são as viuvinhas, e tem uma espécie de caranguejo também, o caranguejo aratu. Mais para frente a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa biodiversidade que existe aqui. Então a gente percebe que um local como este, perdido no meio do Atlântico, mas que hoje é encontrado e faz parte daquilo que é a nossa porção de terra brasileira, ele acaba se tornando de maneira muito estratégica a nível de pesquisas, a nível de estudos e a nível daquilo que diz respeito até mesmo a essa imensidão do Oceano Atlântico. Porque nós estamos praticamente quase que na metade até a África do Sul. De Natal até o arquipélago de São Pedro e São Paulo são 1.100 quilômetros. Daqui onde nós estamos até a África, se não me falha a memória, são pouco mais de 1.800 quilômetros. Nós já estamos no hemisfério norte. Então daí você imagina a importância do Brasil habitar num local como este, que é próprio para estudos e pesquisas, e ao mesmo tempo trabalhar aqui tudo aquilo que é essa biodiversidade marinha. O isolamento é importante para a preservação da biodiversidade única desses remotos pontos do país. Mas ele impõe um desafio logístico para os que vivem e trabalham temporariamente nas ilhas. As expedições são promovidas quinzenalmente, então um grupo de 4 pesquisadores que habitam a ilha e a cada 15 dias esse grupo é trocado. E esse grupo, é claro, é submetido a um treinamento prévio. Eles passam 8 dias em regime integral com a Marinha, nas instalações ali em Natal, ocasião em que recebe os ensinamentos necessários a habitar efetivamente São Pedro e São Paulo em condições de segurança. O Brasil cumpre há 15 anos um tratado internacional que exige que o local seja habitado e a maneira encontrada para viabilizar este acerto foi instalar aqui um grande laboratório natural. A localização é muito importante do arquipélago de São Pedro e São Paulo. Ele está localizado acima do Equador, já no Atlântico Norte, né? E ele é uma área que vem a formação rochosa, né? Na realidade é um magma. Poucos locais do mundo têm aquele tipo de formação. Então você consegue estudar, por exemplo, naquele local, a composição do interior da Terra. Então, para vocês terem uma ideia, aquela que emerge na superfície lá é o que existe a 15 quilômetros do fundo do mar. Então é como se fosse uma laranja que fosse partida e alguém fizesse uma pressão e o conteúdo do interior dela fosse para a superfície. Então é um lugar privilegiado, né? E ali é o lugar, por ser o Equador, ali é um lugar de migração de grandes pelágicos, são os peixes, os grandes pelágicos, os tubarões, os atuns, etc. Todos os trabalhos são realizados aqui a partir da construção do centro de pesquisa, uma edificação com técnicas arrojadas, algo que precisou ser aprimorado desde quando a primeira construção não aguentou a fúria do oceano. O primeiro desafio aqui em São Pedro e São Paulo realmente foi você construir uma edificação compatível com essas características aqui, né? Então é uma região que o acesso é difícil, a topografia realmente é muito irregular, a incidência de ondas aqui geralmente
de proporções até incomuns, enfim. A região também treme, é muito sujeita a abalos sísmicos. Então você tinha que ter à disposição uma edificação, uma estrutura que fosse compatível com tudo isso. Então você, para chegar à estação científica, isso levou-se muito tempo de análise, um grande grupo de estudos reunidos, enfim, universidades, centros de pesquisas, a coordenação do projeto da estação científica é da Universidade Federal do Espírito Santo, a concepção do projeto, e temos a participação de inúmeros outros atores, a própria Marinha, claro, o aparato logístico da Marinha é quem viabiliza, operacionalizar tudo isso, mas há a participação de dezenas de outros atores na esfera do governo para tornar esse sonho, habitar São Pedro e São Paulo, realidade. Os pilares sustentam a construção e ajudam também a absorver os tremores na região. Olhando por dentro, o centro possui toda uma infraestrutura de casa, como quartos, cozinha, banheiro e telefone via satélite, bem como acesso à internet. Depois do intervalo, a gente vai conhecer o Laboratório para Ciências do Mar, que fica no arquipélago. Nós voltamos já. A localização e as características únicas do arquipélago atraem pesquisadores do mundo todo. A estação científica do local é um laboratório voltado para ciências do mar. O programa Preservação Ambiental, estando presente aqui no arquipélago de São Pedro e São Paulo, se faz um com a Marinha do Brasil. E a gente acabou sendo convidado para algo que eles chamam aqui até mesmo de batismo, onde as equipes que visitam aqui o arquipélago para fazer reportagem, acima de tudo, até mesmo os próprios pesquisadores, têm de limpar os painéis solares que existem aqui, ó, em cima da estação científica. E é esse afazer agora que o programa Preservação Ambiental estará realizando junto com você. Ou melhor, você em casa só assistindo e eu aqui me queimando um pouco mais, porque o calor aqui é mais de 30 graus. E você em cima de um telhado desse, refletido no guano, com essas placas solares ainda, olha, tem que amar muito a profissão, viu? Então vamos lá, vamos subir e você vai acompanhando essa tarefa com a gente. O sol por aqui brilha constantemente. É ele que alimenta os 12 painéis solares e proporciona à estação um ambiente sustentável. A limpeza dos painéis é sempre necessária devido à quantidade de aves do arquipélago. E não é para menos, os atobás estão por toda parte. É engraçado que à medida que a gente vai lavando, os atobás vêm voando, fazem cocô aqui por cima, alguns já posam, viuvinhas também, então é uma limpeza constante. E é engraçado que isso faz parte da rotina aqui do arquipélago de São Pedro e São Paulo. Então o programa Preservação Ambiental se uniu à Marinha do Brasil para vivenciar também essa atividade diária. Toda a energia captada pelos painéis é enviada para esta casa repleta de grandes baterias. Elas são as responsáveis por armazenar e distribuir de maneira igualitária este recurso tão natural existente aqui. Para a sobrevivência dos pesquisadores, a água potável chega em galões e às vezes a comida vem de um mercado que parece sempre favorável, o próprio mar. Mesmo diante de tanto trabalho diário de manutenção e pesquisas, o cartão postal que o arquipélago de São Pedro e São Paulo oferece paga qualquer esforço. Quando nos foi apresentada a proposta de realizarmos a gravação do programa Preservação Ambiental aqui no arquipélago de São Pedro e São Paulo pela Marinha do Brasil, é claro, a gente sempre faz uma análise. Como será a nossa viagem, o que estaremos enfrentando, o que estaremos encontrando. E um fato curioso que aconteceu antes da nossa gravação foi justamente a escolha do cinegrafista. E eu posso dizer aqui muito claramente que o único cinegrafista que se topou se aventurar comigo nessa verdadeira expedição do programa Preservação Ambiental, a bordo do navio Comandante Manhães, 3 dias navegando em alto mar, e agora de modo muito particular aqui no arquipélago São Paulo, foi o repórter cinematográfico Ederaldo Paulini, que é meu irmão de comunidade. E Ederaldo, eu gosto de registrar isso com quem está em casa, por quê? Porque eu gosto de repartir também com as pessoas aquilo que é o específico da equipe do programa Preservação Ambiental. Não é somente uma equipe de TV, somos irmãos de comunidade, estamos passando muitos perrengues juntos e agora aqui no arquipélago.
Mas como é que está sendo para você, mediante aquilo que foi a sua escolha, você topou estar aqui com a gente, gravando tudo isso, mas como é que está sendo para você essa aventura, fazendo um make desde Natal, quando nós embarcamos? Então, né, Marcelo, é uma... Como você falou, né, tem sido uma aventura muito grande. Né, e para vir aqui, para estar aqui no arquipélago, né, eu tive que deixar muita coisa, né? Inclusive o meu filho, Henrique. No meio dessa gravação ele está completando 2 meses de vida, né, meu primeiro filho. Só que ao mesmo tempo, né, que é dolorido, ao mesmo tempo é muito gratificante. E no dia que nós embarcamos lá em Natal, a bordo do Manhães, tinha uma frase que eu peguei, escrito "Tudo pela Pátria", né? E a gente vê esses marinheiros, o restante da tripulação, trabalhando afinco, né? Uns na cozinha, outros fazendo faxina, outros aqui no arquipélago fazendo a manutenção. A gente percebe que realmente eles estão a serviço da pátria. E nós estamos a serviço da evangelização. Neste pedaço de Brasil, basta olhar ao redor e perceber que aqui somos apenas espectadores de uma beleza natural que não é encontrada em nenhum outro lugar, somente nos longínquos do Oceano Brasileiro. E da nossa parte fica a gratidão de poder registrar este mosaico de preservação ambiental. Para você que está em casa, que está nos assistindo, talvez você nunca possa um dia estar aqui. Eu também um dia nunca pensei em estar num lugar como esse. Mas estamos, né? E se nós estamos, né, nós queremos também fazer bem esse trabalho. E nós agradecemos a você, né, que nos dá esse suporte para isso, né? E esperamos fazer bem para que você possa também desfrutar dessa natureza maravilhosa que Deus criou e preservar. Um espetáculo à parte é o pôr do sol, uma oportunidade única de presenciar, ao cair da tarde, um show gratuito da beleza de São Pedro e São Paulo. O oceano parece recolher com todo cuidado a mais poderosa fonte natural. O arquipélago de São Pedro e São Paulo é o menor arquipélago presente em águas brasileiras. Ele é também conhecido como Rochedos de São Pedro e São Paulo. E ele está numa localização muito estratégica, entre o hemisfério sul e o hemisfério norte, o continente africano e o continente americano. Justamente nessa região onde nós estamos aqui, é uma região onde é frequente também os abalos sísmicos, mas algo que influi muito também aqui nas próprias dependências do arquipélago são as marés. E a gente acaba verificando agora também que nós estamos saindo de uma maré de lua nova para uma maré de lua cheia, que é o que o pessoal diz que é a maior maré que influi aqui no arquipélago de São Pedro e São Paulo. Já vai adentrando alguns goles d'água, para você entender bem o linguajar propício. Isso aqui vai virando um mar de piscina natural. Os aratus acabam tomando conta, tem também muitos peixes que acabam usufruindo disso aqui também como piscinas naturais. E a partir do momento onde a maré vai enchendo, isso aqui fica tudo submerso, tudo. Inclusive a gente estará mostrando para você também, mais para frente, que a estação científica ela é meio que feita sobre palafita. Por quê? Porque quando a maré sobe muito, isso aqui fica tudo inundado, isso aqui vira praticamente um mar. Então o arquipélago de São Pedro e São Paulo ele vive muito essa particularidade. E vale registrar também que é um dos poucos arquipélagos, se não o único, feito somente de rochas plutônicas. Isso acaba constituindo também um local único para pesquisas em diversos níveis. Então a gente acaba verificando com você que é um território praticamente inóspito. É pedra, água, oceano, nenhum tipo de vegetação, a não ser a presença das aves marinhas. Mas mesmo sendo um local inóspito, é abundantemente aberto para aquilo que diz respeito a pesquisas e a cientistas do mundo inteiro que querem passar pelo arquipélago de São Pedro e São Paulo. O arquipélago de São Pedro e São Paulo é formado por 10 ilhas. A maior delas, a Ilha Belmonte, que é a que nós estamos e que tem também as instalações da estação científica. Após a Ilha Belmonte, vem a Ilha Tefé, a Ilha São Pedro e a Ilha São Paulo. São as 4 maiores. As outras são bem menores. E a gente acaba percebendo, visitando aqui, conhecendo tudo aquilo que é o aspecto natural dessa ilha, que as aves possuem também aquilo que nós chamamos de instinto. Todas elas constroem seus ninhos nas partes mais altas da ilha, de modo muito particular na Ilha Belmonte, que é a maior delas, onde está localizado o farol num ponto mais alto, que é 18 metros acima do nível do mar. Se a gente acaba percebendo as outras ilhas que estão aqui à nossa volta, os cumes possuem somente como ponto de estadia para as aves e não de ninhos. Então
todas elas acabam usando a ilha Belmonte como ponto de moradia e também de reprodução. No ponto mais alto do arquipélago existe um farol. Ele é responsável por orientar as embarcações que por aqui passam para evitar acidentes. Esse é o segundo farol na ilha, construído em 1995 pela Marinha do Brasil. Um outro farol já habitou o arquipélago no ano de 1930, mas 3 anos depois foi destruído por um terremoto. O Brasil possui dezenas de faróis administrados pela Marinha que buscam auxiliar a navegação pelo Oceano Atlântico. E o farol mais antigo do Brasil é o Farol da Barra, localizado na cidade de Salvador, na Bahia. Aqui no arquipélago de São Pedro e São Paulo também existe um farol que busca auxiliar os navegadores que passam aqui pelo Atlântico Equatorial. E esse farol está localizado na Ilha Belmonte, que é a maior ilha do arquipélago, justamente a 18 metros acima do nível do mar. Por quê? Porque as outras ilhas são muito pequenas. Elas podem acabar sendo não vistas mediante a agitação das ondas. E vale ressaltar também que o primeiro registro de naufrágio aqui nessa região aconteceu no dia 20 de abril de 1511. Poxa, mas como é que constroem uma estação científica num local que é considerado um santuário ecológico, um patrimônio ambiental? Então, esses estudos voltados para a preservação do meio ambiente foi justamente minimizar os impactos causados pela construção da estação científica aqui no arquipélago. É claro, ela é toda erguida para diversas ocasiões daquilo que diz respeito aos aspectos naturais aqui da região do arquipélago, mas a construção dela propôs principalmente essa observação no caráter de preservação. E vale destacar também que tudo aquilo que é utilizado ali na instalação, seja da água de serviço, seja quando se lava as louças, seja quando se toma um banho, tudo isso é armazenado e passa por um processo de purificação. E é importante ressaltar também que aqui um estudo muito bacana que foi feito é que a construção da casa precedeu também uma iniciativa quanto àquilo que é os pousos e as decolagens dos atobás aqui no arquipélago. Porque os atobás, eles têm maior número aqui na Ilha Belmonte. Então, quando se construiu a estação científica, precedeu-se também esse estudo muito minucioso para que ela não ocasionasse nenhum tipo de dano ou o menor impacto possível naquilo que é a vida das aves que permanecem aqui no arquipélago de São Pedro e São Paulo, de modo muito particular na Ilha Belmonte. Transformado em área de proteção ambiental há 25 anos, São Pedro e São Paulo está localizado numa das áreas de maior índice pluviométrico do Atlântico e na confluência de várias correntes marinhas, que enriquecem o ambiente de nutrientes. A posição do arquipélago de São Pedro e São Paulo, aqui no Atlântico Equatorial, o coloca de uma maneira bem suscetível à mudança de maré. E é impressionante que em determinado momento, o mar aqui que cerca o arquipélago parece estar muito calmo, muito tranquilo. Mas de uma hora para outra parece que o mau humor dele vem e acaba assustando aqueles que são os visitantes aqui de plantão, como é o caso da equipe aqui do Programa Preservação Ambiental. E o tamanho das ondas acaba assustando, porque as ilhas menores aqui do arquipélago acabam sendo engolidas pela altura das ondas. E um barulho que chama a atenção também, justamente quando essas grandes ondas se chocam aqui com os rochedos do arquipélago. E o mais impressionante é que tudo isso faz parte de um ecossistema muito particular aqui dessa região, porque as aves acabaram se adaptando a toda essa mudança brusca de maré. Então, quando você acaba percebendo a quantidade de ninhos que existentes aqui no local, todos esses ninhos não estão sujeitos ao ataque das marés. E esse cenário acaba se transformando de maneira sem igual. Mas tudo aquilo que é a vida existente aqui, no caso das aves, por exemplo, todas elas permanecem ali intactas, somente observando esse mau humor do Oceano Atlântico que parece não ter fim. O navio é o único meio de transporte capaz de chegar ao arquipélago. As ilhas são tão distantes da costa que helicópteros saindo do continente não têm autonomia de voo. Como não há pista de pouso, tampouco é possível chegar de avião. O isolamento é importante para a preservação da biodiversidade, única desses remotos pontos do país. E o acesso é restrito a cientistas e militares. Mas ele impõe um desafio logístico para os que vivem e trabalham temporariamente nas ilhas. Você sabe qual é a diferença de ilha para arquipélago? Ilha é um ecossistema terrestre isolado do continente, cercado pelo oceano de ambos os lados. Arquipélago é um conjunto de ilhas ou ilhéus próximos uns dos outros. Mas você pode estar me perguntando, mas Marcelo, e qual é a diferença de ilha para um continente? Tendo em vista que existe ali a Groenlândia, existe a Austrália. Pois bem, vou lhe explicar. Existe uma convenção que definiu que a maior ilha do mundo é a Groenlândia. Então isso fica definido.
a partir da Groenlândia, que excede o tamanho da Groenlândia, torna-se continente. Então aí vem a resposta. A Groenlândia é a maior ilha do mundo. Já a Austrália torna-se então continente. E após o intervalo, a gente vai ver por que esse lugar é considerado um santuário ecológico em meio ao Oceano Atlântico. Continue conosco. Até já! As características desse conjunto de ilhas no coração do Oceano Atlântico surpreende não só os cientistas. Esse santuário ecológico é abrigo de aves migratórias e espécies aquáticas raras. O Brasil é responsável por quase 3,5 milhões de quilômetros quadrados de mar. O Oceano Atlântico é o segundo maior em extensão no mundo, cobrindo cerca de quase 1/5 da superfície da Terra. E é justamente ele que, com todos os seus mares, banha a maior quantidade de países. Ali se transformou num verdadeiro navio, vamos dizer, ancorado para pesquisas do Brasil. Como que isso favorece o Brasil nesse sentido? Na realidade, o Brasil, no que diz respeito à pesca industrial, tem se desenvolvido muito nos últimos anos, com a introdução de novas tecnologias, dos barcos arrendados, barcos estrangeiros, japoneses, chineses, americanos, espanhóis. E naquela região, ali para os grandes pelágicos, que são os atuns e afins, que são os grandes peixes que vivem migrando no oceano, eles param ali. Ali é um pit stop, vamos dizer assim, que eles param para se alimentar. Então, a formação do arquipélago formou também uma cadeia alimentar. Então, os grandes pelágicos que estão migrando param ali para se alimentar dos pequenos peixes e formam toda uma cadeia. Então, eles se abastecem, se alimentam, ganham energia e continuam a sua migração. Nossa viagem até São Pedro e São Paulo teve também como missão a manutenção de vários equipamentos que aqui existem e auxiliam cientistas do Brasil e do mundo a entenderem um pouco mais sobre a riqueza do Oceano Atlântico, sua biodiversidade, ecossistemas, ventos e maré. O que foi instalado aqui em São Pedro e São Paulo foi uma estação maregráfica para fazer o monitoramento do nível médio do mar. É uma parceria entre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e a Marinha do Brasil na Diretoria de Hidrografia e Navegação. Aqui é um dos pontos estratégicos para se realizar esse monitoramento. Uma característica particular de São Pedro e São Paulo é a grande biodiversidade que ocorre nesta região do Atlântico e o seu grau de endemismo, ou seja, espécies que são encontradas somente aqui. Nós programamos expedições científicas quinzenais. Aqui há um potencial muito grande para a realização de pesquisa reconhecido. Então a comunidade científica tem um interesse grande em desenvolver pesquisa aqui. Isso nos mais variados ramos da ciência. Bonfim é pesquisador da Universidade da Bahia e busca conhecer um pouco deste enorme laboratório natural e sua importância para o país. Inicialmente, como pesquisador, estou bastante satisfeito em estar aqui no arquipélago de São Pedro e São Paulo. Bastante prazeroso, é quase que indescritível falar de tudo que a gente consegue visualizar aqui. Mas nos aspectos geológicos da pesquisa científica também, eu estou vindo com o intuito inicial de levantar dados, levantar informações que possam ser importantes para que futuramente possamos estar ligados diretamente à Marinha, à estação de arquipélago de São Pedro e São Paulo, com algum projeto de pesquisa e dar continuidade a todo o trabalho que foi iniciado nesse primeiro momento. O programa Arquipélago, coordenado pela Marinha do Brasil, levou a São Pedro e São Paulo mais de 1.100 pesquisadores de todo o país. São Pedro e São Paulo era visto apenas como um conjunto de rochedos isolados no meio do Oceano Atlântico, mas revelou-se uma das mais importantes e fascinantes fronteiras oceânicas brasileiras, um santuário ecológico perdido no oceano. As ilhas exercem um papel relevante no ciclo de vida de várias espécies dentro e fora d'água, como atobás, viuvinhas e o caranguejo aratu.
O aratu é bem conhecido por todos que desembarcam no arquipélago. Alguns machos adultos são vermelhos e se destacam pelo contraste com as rochas escuras. Os machos alcançam 9 anos de idade, enquanto as fêmeas em torno de 7 anos. No Oceano Atlântico, o aratu ocorre em todas as ilhas oceânicas brasileiras e sua espécie chama a atenção por sua beleza e pelo comportamento muito rápido e agressivo. Seu apetite também é verificado a partir das sobras de peixes na ilha. Foi estimado uma presença de aproximadamente 5.600 caranguejos aratu aqui na Ilha Belmonte, que é a maior ilha do arquipélago de São Pedro e São Paulo. E esse nome aratu, ele também é dado ao caranguejo de carapaça vermelha que é encontrado nos manguezais brasileiros. E a impressão que se tem quando a gente caminha aqui pela ilha é que o chão ele se move, porque são muitos caranguejos e muitos deles reunidos ao mesmo tempo. Então, à medida que você vai caminhando, ele vai saindo da sua frente, é claro, como um método de defesa também para que ele não seja pisado, mas é impressionante o tanto que ele se adequou à presença humana, porque eles são simplesmente dóceis à presença humana. Mas ele é conhecido também pelo seu temperamento feroz. E tudo isso acaba acarretando o quê? A gente acaba visualizando que eles acabam comendo ali, disputando algumas sobras de peixe que acabam ficando nessas piscinas naturais. E é bonito de se perceber também como que o temperamento do aratu, com o atobá, com as viuvinhas, eles são iguais entre si, eles se respeitam. Ou seja, a cadeia alimentar aqui no arquipélago de São Pedro e São Paulo, ele se baseia naquilo que o alimento é encontrado fora do arquipélago. Então, os atobás, as viuvinhas e os aratus, eles se alimentam daquilo que vem de fora, não daquilo que existe aqui dentro do arquipélago. Então, é um fato interessante também dessa cadeia alimentar. E a gente precisa ter cuidado para não pisar em nenhum deles e muito menos atrapalhar o ecossistema existente aqui no arquipélago de São Pedro e São Paulo. O arquipélago de São Pedro e São Paulo, ele está muito suscetível às marés, à variação das marés. E nesse momento a maré está baixa. E quando ela está baixa, ela acaba formando aqui no arquipélago umas piscinas naturais como essa. E é impressionante que são verdadeiros aquários de vida, já com algumas espécies de corais. E é engraçado dizer para você a quantidade de espécies de peixe existentes aqui. Umas maiores, outras menores. Gente, é muito peixe diferente que tem só numa porção de um local como este. Então eles acabam se abrigando aqui quando a maré está baixa. Quando a maré sobe, muitos deles vão para alto mar. Mas é claro, muitos deles também permanecem aqui. Nessa posição que o sol está agora, são exatamente 15 para as 10 da manhã. Aqui embaixo, o Ederaldo vai conseguir pegar por causa da posição da câmera, tem muitas viuvinhas. Porque elas acabam aproveitando alguns rochedos que formam algumas posições de sombra para estarem se abrigando devido ao intenso calor. E é engraçado a gente perceber também que você pode estar se perguntando, mas como que esses peixes se alimentam aqui? E nós, observando, mas o Ederaldo Paulino, a gente estava observando aqui que muitos excrementos, o cocô dessas aves que passam por aqui, os atobás, as viuvinhas, muitos deles caem aqui. E eles acabam sendo o próprio nutriente que alimenta esses peixes que estão aqui. Dentro destes aquários naturais, o que se vê é um espetáculo de vida. Várias espécies de peixes compõem uma diversidade composta por estruturas térmicas e salinas, que são suporte de toda a vida do ambiente marinho. Olha a quantidade. Olha. Olha a quantidade de peixe aqui. E é engraçado que eles se parecem com aquele peixe chamado de peixe sargento, mas na verdade não é. Ele é um pouco mais arredondado. E aqui você consegue visualizar bem umas 5, 6, 7 espécies de peixe diferentes. Então toda e qualquer possibilidade de alimento que cai nessas piscinas naturais, eles acabam aproveitando e se alimentando. Neste ambiente é possível verificar a presença de peixes conhecidos popularmente como peixes macaco, adaptados a resistir à arrebentação das ondas. Existem dois tipos que habitam a região: os visitantes, que passam apenas parte do tempo nas poças de marés, e os residentes, que vivem o tempo todo nessas áreas. Ambos são abundantes no arquipélago, ocorrendo desde as poças de maré até mais de 40 metros de profundidade. Por mais que tenha sido difícil identificar os peixes macacos presentes aqui no arquipélago de São Pedro e São Paulo, mediante toda essa imensidão de pedra, a gente consegue diagnosticá-los de maneira muito peculiar e particular cada um. Um,
ele tem o seu desenho ali do seu corpo meio que parecido com listras de tigre, por incrível que pareça. E um outro, ele é totalmente preto, com olhos bem azuis. Então, essa é uma particularidade daquilo que a vida marinha que abriga aqui o arquipélago de São Pedro e São Paulo e acaba sempre presente nessas rochas plutônicas. Inclusive, o balanço das marés, que acaba surpreendendo a todos e a gente precisa ficar sempre atento. As aves marinhas são as mais notáveis na porção emersa de São Pedro e São Paulo. Cerca de 700 aves frequentam regularmente o arquipélago, que é dominado por atobás e pela simpática viuvinha, em menor número, mas porém são mais amistosas e sociáveis. Diferentemente dos atobás, que são impacientes com a presença humana aqui no arquipélago de São Pedro e São Paulo, as viuvinhas dão um show à parte. Belas, graciosas e meigas estão sempre à disposição para serem admiradas. Esta ave com plumagem cor de fuligem chama a atenção pela sua beleza e delicadeza. O principal local de concentração desta espécie é a Laguna de Belmonte, onde ocorrem até 60% dos indivíduos. As aves utilizam o arquipélago como dormitório, local de descanso, nidificação e alimentação. E aqui os atobás são os reis do pedaço, ocupando aproximadamente 88% da ilhota Belmonte. Este local onde nós estamos, ele é praticamente habitado por casais de atobá. E foi pré-estabelecido através de uma pesquisa que aqui é a parte onde se sobe até o farol. Então todo este local é destinado aos casais, algo que já foi escolhido naturalmente pela comunidade de atobá que vive aqui no arquipélago de São Pedro e São Paulo. A parte de baixo da estação científica e a parte do outro lado da estação científica, do lado direito, ela é destinada somente aos solteiros ou é usada também como pista de pouso ou pista de decolagem. Olha que interessante, como a vida se adequa à naturalidade desse ambiente tão inóspito que é o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Os ninhos são feitos com restos de algas, pedrinhas e o que mais encontram no mar e nos rochedos. E a dedicação para manter tudo organizado é de impressionar. No lado dos casados, a vida prospera abundantemente. Vários filhotes estão presentes em vários ninhos e seus pais cuidam de seus filhotes com dedicação, proporcionando a continuidade de sua espécie no arquipélago. Algumas aves receberam anéis nas patas como forma de descobrir cientificamente se frequentam outros lugares. Uma vida que segue seu curso no Atlântico Equatorial, onde o pôr do sol anuncia uma nova etapa que descortina na escuridão aspectos únicos deste ponto no oceano. O programa Preservação Ambiental vai ter a oportunidade e a graça de dormir aqui na estação científica do arquipélago de São Pedro e São Paulo. E é claro, o programa Preservação Ambiental estando aqui nesse lugar tão inóspito e tão cheio de vida, é claro que a gente vai sair por aí para tentar filmar um pouquinho daquilo que é essa biodiversidade que acontece aqui no arquipélago de São Pedro e São Paulo. Caminhar por aqui na escuridão é um desafio. O número bem maior de aves exige respeito pelo ambiente. Mesmo à noite, percebe-se duas áreas com padrões distintos de uso pelas aves. A região do Morro do Farol, com os casais de atobás, e a área da Laguna, utilizada como local de pouso para descanso e pernoite. Um novo dia ressurge e o ciclo de vida segue seu curso natural nos confins do Atlântico. O arquipélago São Pedro e São Paulo desponta como um lugar único, cheio de vida e de surpresas. Patrimônio que teve início com a inauguração no dia 25 de junho de 1998 da Estação Científica na Ilha Belmonte, dando início ao programa Pro Arquipélago. A característica de São Pedro e São Paulo é ser singular, ele é único. Isso é o que nos atrai aqui a essa região, que é uma região que você não vai encontrar em nenhum outro lugar do planeta. O arquipélago de São Pedro e São Paulo, a melhor tradução é um laboratório natural. Na realidade é um laboratório no meio ambiente, né, com todas as facilidades que isso pode ter.
um canteiro importante para a preservação da biodiversidade, um pedacinho do Brasil que se destaca no coração do Atlântico. Tem muito que comemorar em São Pedro e São Paulo, fruto do programa Arquipélago, fruto desse ponto aqui, nesse local estratégico e essa estação científica que abriga os pesquisadores aqui, propicia essa imensidão de área para o povo brasileiro. Uma beleza natural que não é encontrada em nenhum outro lugar, e a nossa bandeira traduz a pátria que aqui existe. Nosso agradecimento ao Preservação Ambiental que nos presenteou com essa viagem incrível ao arquipélago São Pedro e São Paulo, o pedaço do Brasil mais próximo da África. E você, gostou da aventura? Domingo que vem tem mais. Eu espero a sua companhia. Uma semana abençoada de muita paz e saúde.